Olá, gente, boa noite, tudo bem? Como é que estamos? Tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Como é que vocês vão? Bom, somos agora 20 pessoas, comigo 21 pessoas, e a gente vai chegando aos pouquinhos e vai ocupando os nossos espaços, né? E aí eu aproveito para conversar algumas coisas com vocês. A primeira delas é que a gente está chegando nos momentos finais do nosso curso. Eu não sei se você está reparando, né? Mas a nossa disciplina já está chegando no momento final. Acho que faltam 4 ou 5 encontros e a gente finaliza o conteúdo. Aproximadamente isso, não sei ao certo, né? Estava meio que dando uma olhada nos slides e na linha do tempo, né? Na disciplina. Bom, uma outra questão que eu queria falar é sobre a necessidade de você ficar atento porque a professora Natália, que é a nossa tutora da disciplina, que divide essa disciplina com muita responsabilidade comigo, ela entrou em contato hoje dizendo o seguinte: Morgana, eu estou preocupada, porque eu estou começando a corrigir algumas atividades e estou vendo aqui em excesso, cópias da internet, cópias entre trabalhos e utilização maciça de inteligência artificial. Alguns alunos sequer tiram o nome, né, lá embaixo do chat GPT, copiam e colam na íntegra e esquecem até de tentar enganar a professora Natália. E assim, eu acho que isso é estranho, mas não me afeta de modo nenhum. Eu entendo que a inteligência artificial ela está aí, não tem mais como a gente voltar atrás, vai ser daqui para frente. Mas eu só acho que a gente tem que ter ética, né? E essa é uma disciplina que a gente está falando nisso desde que a gente se conheceu, né? Que é uma tarefa muito difícil, né? A gente reconhecer a necessidade do uso diário e cotidiano da boa-fé, mas que o homem médio tem que ter essa conduta, especialmente nós advogados, né? Parece que nós fomos forjados, colocado no forno daquela padaria, onde todos os parâmetros sociais e legais do ordenamento legal vigente têm que ser seguidos muito mais do que outras pessoas. Então, assim, ó, eu chamo a sua atenção. Se você ainda não postou a sua atividade, repense. Se você postou, entenda que a professora Natália vai corrigir segundo as regras institucionais. Porque sempre no final do semestre a gente recebe um sem fim de e-mails pedindo, pelo amor de Deus, para ser aprovado. E assim, eu destaco que eu nem respondo, tá? Já coloco isso de antemão para você, que eu não me dou esse trabalho. E que a professora Natália, muito menos. Ela não vai recorrigir alguma coisa em que ela tem absoluta certeza de que aquele trabalho não foi feito como deveria. Então, a gente só está pedindo assim que você possa repensar as suas práticas. Ainda dá tempo, né? Porque é muito chato a gente, numa aula como essa de ética, deontologia, né, de porção comportamental, a gente está falando o tempo todo de sociedade, de justiça, de moral, de consciência, etc. E o que menos, né, se trouxe para esses trabalhos foi isso. Enfim, eu já sou formada, né, há mais de 20 e tantos anos. Eu não estou disputando lugar no mercado com ninguém. Não preciso mais do diploma do direito, eu já o tenho, além dele, tantos outros. Então, assim, ó, lembra sempre daquela história que eu te contei do garoto que entra, né, na outra instituição que eu trabalho, sempre atrasado em sala de aula, ele não leva um lápis, uma caneta, um caderno, sempre com um churrasquinho na mão, sabe? É ele e o churrasquinho pesteando a sala. Então, ele não sabe absolutamente nada do direito, tá nítido, né? Isso quando eu não me deparo com outro menino que eu já te contei a história, né? Que o celular dele estava debaixo da prova e por conta, né, da luz do celular eu fui e consegui verificar que ele estava fazendo um uso de um expediente considerado indevido. Aí ele me disse assim: ai, eu não sou assim, não. Eu peço desculpas.
Desculpas por eu ter colado, eu não sou assim, não. Bom, se você é ou não é, não sou eu que tenho que dizer. O fato é que está constatado. Então, assim, ó, dá tempo da gente ter um padrão de lisura, dá tempo para a gente ter um padrão de honestidade e correção, basta que você queira. Só não me peça desculpas, porque não sou eu que tenho que desculpar ninguém por nada, né? A gente vem ao mundo desse jeito e a gente vai se transformando na maneira em que o nosso livre-arbítrio nos permite realizar, tá? Então, desculpa esse papo chato, desculpa, né? Essas palavras assim tão incômodas a essa hora da noite, mas se você não entregou o seu trabalho, vai lá e refaça, repense, né? Ou pelo menos dá os créditos ao chat GPT, ou de Psique, a Mônica, qualquer inteligência artificial, dá os créditos, né? Coloca lá no referencial bibliográfico, para que você não depois não tenha que ficar duelando com a professora Natália, né? Em troca de notas, como todos os alunos fazem sempre. Enfim, vamos no nosso encontro no dia de hoje, vamos continuar falando de boa-fé, vamos continuar falando desse agir comportamental que é amparado pela lei, né? Onde a gente não deve criar movimentos fronteiriços com ofensa, nem tampouco intencionalidades, né? Voltadas ao mundo das labachúrias indevidas no mundo do patrocínio jurídico. E essa é a razão pela qual está aí na sua tela esse slide, tá? Ele está lá para você baixar, se você quiser, e que ele vai falar das relações em que a gente deve manter, né, com o cliente e com todos os integrantes da advocacia. E aí eu vou te pedir um extremo favor, que você já deixe aberto na tela do seu computador o Estatuto da Advocacia, né, aquela Lei 8.906 que a gente tem mexido com frequência no artigo de número 31. Vai ser bastante interessante que a gente enxergue como é que a gente tem que ter essa atuação, né? Assegurada por um standard, por um arquétipo comportamental efetivamente confiante, né? De responsabilidade, de valorização da sinceridade, da retidão e da honradez. Tá certo? Então vamos lá, o nosso artigo queridinho, de número 31 no dia de hoje, 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, e a gente vai fazer uma leitura de modo que a gente possa compreender, né, o que ele quer dizer. Ele fala assim, ó, o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que ele passe a contribuir para o prestígio da classe, né, de todos nós da advocacia. E sempre quando a gente fica, né, nesse movimento de discurso aqui na aula, eu falo o quanto que a gente é estigmatizado, o quanto que as pessoas nos veem com preconceito, porque, assim, a gente quando fala de boa-fé, a gente está falando de um conceito que é retirado de um senso comum. Muitas das vezes, ele não tem um substrato, sabe? Ele não vem com aquela raiz de cientificismo porque ele é muito, né, a boa-fé, enquanto conceito, ele é oriundo de uma experiência considerada humana, cotidiana, e de membros dessas pessoas que perpassam a sociedade, que somos muitos. Então, quando nós conseguimos observar, né, que existe um ponto diretivo, um ponto objetivo central de segmento da valorização de quem nós somos e o que a gente tem que se livrar de uma vez por todas do dolo, né, daquela atitude derivada de ardil, né, de manipulação, de malícia, porque o advogado ele não pode entrar nesse espírito, né, considerado de desconformidade com a norma. Ele não pode de jeito nenhum. E é isso que está dizendo o 31. Ele tem que agir com uma convicção voltada ao bem-fazer. E quando a gente fala isso, não adianta a gente depois tentar se esconder atrás do guarda-chuva da ignorância, né? Daquela desculpa de que a gente estava se acomodando ao direito porque a gente era recém-formado e a gente não conhecia muito bem, ou que a gente não sabia como agir, ou que a boa-fé ela é um movimento integrador do outro em relação a você. Se ele tem boa-fé, você de alguma forma devolve. Não, por favor, não pense assim.
A gente tem que pensar com o compromisso de construção diária, né? A gente tem que pensar que a boa-fé, então, ela dentro de um negócio jurídico entre partes, dessas relações, né, de sociabilidade, né, de colaboratividade entre as partes, ela vai resguardando quem nós somos, né? E aí, então, todas as vezes em que a gente está fazendo essa observação do mundo jurídico, a gente está agindo, né, com os macro princípios da boa-fé. A gente está agindo com a eticidade, a gente está agindo com a operabilidade das nossas ações, a gente está agindo com esse princípio generalizante, né, de busca e alcance do que é considerado essencial, fundamental e importante para que a sociedade ganhe progressão social. É por isso que existe a boa-fé. É por isso que o artigo 31 está dizendo: torne-se merecedor de respeito, porque se você não fizer isso, você vai acabar dentro de um lugar que vai otimizar aquilo que está sendo mal feito e você vai multiplicar e replicar o errado. E não é isso que a gente quer, porque nós, advogados, trabalhamos com muito mais, né? Quantidade de processos dentro do mundo da prestação jurisdicional do que o mundo falado, né, dos aconselhamentos, né, dos pareceres verbais. Então, a gente tem que trabalhar com essa cláusula geral dentro da gente. Né? A gente tem que trabalhar com essa atuação onde todas as pessoas que estão envolvidas precisam reconhecer que você está cumprindo deveres, né? E esses deveres são de lealdade, são de probidade, de verdade, de cooperação, de informação, de transparência. Tudo isso para que você se torne uma pessoa, né, desejável, eficiente na ambiência jurídica. Poxa, Morgana, a gente está falando isso a todo momento, a um só tempo. Pois é. Mas muitas das vezes, mesmo falando isso todo santo dia como um verdadeiro pronunciamento imperativo, a gente ainda encontra motivos, né, de pessoas que desviam tudo isso. Então, assim, ó, esses vícios de atitudes, esses comportamentos temerários entre as partes dentro de um processo, eles não são nada convenientes para uma sociedade que busca se equilibrar, se ajustar. Morgana, mas por que que você está falando muito de boa-fé? Eu estou falando muito de boa-fé porque ela está envolvendo, então, esse conteúdo psicológico que está dentro do artigo 31, em que ele vai trazendo como os deveres satelitários, né, que ficam rondando como verdadeiros satélites à cabeça do advogado, a própria consciência de quem nós somos como indivíduos. Então, assim, ó, todas as vezes que a gente olha para a sociedade, a gente está nos olhando também, né? A gente está vendo os nossos valores morais, a gente está vendo o quanto que as tarefas em que a gente desempenha junto ao jurisdicionado, né? E de comportamento em relação às partes que estão no sistema de justiça, devem facilitar a interpretação do bem-fazer. Por que você me diz isso, Morgana? Mais uma vez, ó, olha para cá. A gente está falando de um senso de diligência, de um senso de verdade, de responsabilidade. E aí, então, nada mais justo do que a gente considerar isso como verdadeiros movimentos comportamentais. Por isso que quando a gente fala de deontologia, a gente está falando de um conjunto de regras para um comportamento. Então, assim, ó, o nosso dever permanente, contínuo e cíclico é um dever de cumprimento, né, de regras. E assim, ó, todas as obrigações que estão imbricadas no nosso olhar, né, nos nossos saberes e fazeres, elas são obrigações de deveres que ligam, então, cada um desses deveres a uma conduta que não pode ser considerado um ato isolado, mas sim um ato de continuidade. O que que é isso, Morgana? Sempre que a gente trabalha para um cliente, ou a gente entra no fórum, a gente se torna um advogado, a gente está no movimento de rumo ético. A gente junta as mãos e todo mundo vai junto, porque a concretização, né, daquilo que deve ser feito não pode resvalar na deslealdade, na temeridade, porque quem faz isso vai ser sancionado. Por isso que na aula passada a gente estava falando, né, e leu todas as infrações éticas que a gente pode cometer, mas cuidado.
Aquelas infrações éticas, elas são um rol exemplificativo, elas não são um rol taxativo. Elas estão tentando fazer com que o advogado ele verdadeiramente se eduque, né, para trabalhar para a sociedade, que ele sirva de exemplo, de um grande precedente. Então, assim, ó, se ele não o faz, ele está desequilibrando as relações como um todo, as relações sociais, as relações morais, as relações profissionais. E é por isso que o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética e Disciplina ficam o tempo todo apresentando para a gente, sabe, informações. Eles estão a todo momento dizendo assim: olha, senhor advogado, não esqueça desse dever, o dever da lealdade, sabe? E não esqueça do dever da legalidade. Não esqueça que as regras são um conjunto de verdadeiros movimentos morais, éticos, religiosos. Não esqueça que essas regras podem também tocar em pontos, né, da economia, em regras políticas. Mas por que tudo isso? Porque o cientificismo jurídico vai precisar com que a gente se harmonize, que a gente equilibre a sociedade. Por isso que a boa-fé, quando a gente olha para os macro princípios, né, das relações humanas, a gente vê que a boa-fé ela vai fazer uma instituição da fidelidade. Ela vai mostrar para a gente que existem regras que são capazes de indicar para a gente o quanto que a gente tem que fazer, né, diante de determinadas situações jurídicas que nos são apresentadas. E tudo aquilo que a gente não pode de jeito nenhum fazer ou chegar perto. E eu te trouxe um mundo de exemplos já, né? Então, assim, ó. Quando a gente está falando de advogado, esse cara está vestindo o terno, ó, da moralidade, da probidade. Esse cara está vestindo o terno da lealdade processual e não se afasta desse lugar nem um único minuto. Morgana, e aí então, quando a gente está falando de lealdade, a gente está falando desse dever que está dizendo o 31, do dever que fica dentro e fora do processo, desse dever que repele a hipocrisia, a mentira, o embuste, a provocação indesejada, sim, senhor. Porque o artigo 31 ele está falando de um conjunto de proposituras que são benéficas, benévolas a todos nós. Então, ele está falando que, por exemplo, a educação, ela é vizinha da cordialidade, né? O artigo 31 ele está dizendo que todos nós que somos participantes das relações jurídicas formulamos, então, grandes eixos norteadores da honestidade, e a honestidade vai dar as mãos à probidade. Morgana, e todas as vezes, então, que a gente está provocando esses expedientes considerados manifestamente infundados, contrários à norma, a gente vai causar um prejuízo bastante grande apenas à parte com quem eu trabalho, relativamente apenas ao meu cliente? Não, querido. Você está lendo aí no artigo 31 a importância que você tem para a sociedade e para a classe de advogados. Ó, você tem que proceder de forma com que você se torne merecedor de respeito para o prestígio de toda a classe. Então, você não está sendo visto como um sujeito isolado, você está sendo visto, né, como um verdadeiro elo de uma corrente. Estamos todos nós unidos num único lugar, o lugar da eticidade, da honestidade, da probidade, da boa-fé, da verdade, da transparência, né, de diretrizes que não podem ser violadas. E essas diretrizes, então, elas são fechadas, chaveadas por um cadeado chamado lealdade processual. Por que que você está me falando de lealdade processual? Porque o comportamento do advogado, ele é limitado, ele é restrito, né? Ele é alinhavado a partir de determinadas celebrações. E aí, no dia de hoje, olha o que eu quero te dizer, que além de toda essa atuação desta forma como o cliente, você precisa entender, por exemplo, que você não pode, como eu disse na aula passada, né, reter indevidamente ou considerado por alguns abusivamente processos judiciais. Pegou o processo? Devolve. Porque o processo é uma luta. O processo é um lugar, né, de disputas, de enxergar movimentos conflituosos. E assim, ó, um dia você vai dar razão para mim. Todas as vezes que você ingressar com uma ação judicial é porque todo mundo está perdendo.
Todo mundo perdeu. Perdeu muitas das vezes com o falseamento da realidade, perdeu com a desonestidade, perdeu com a improbidade. Todo mundo perde quando uma ação judicial ela é interposta, inclusive a sociedade. Então, essa coisa de enxergar, né, a relatividade do prejuízo em quem tem práticas maliciosas ou desleais, somente entre elas, é bobagem, é uma ingenuidade. Todas as vezes, então, que você está sendo um sujeito ardil, né, temerário, você está causando uma inadequação social. Todo mundo vai sofrer com isso. Eu vou te mostrar já já e comprovar, né? Como dizem assim no ditado popular, né? Eu vou matar a cobra, né? E mostrar efetivamente como fiz, né? Mostrando o pau. Mas por quê, Morgana? Porque a solução, né, para a boa-fé, quando ela é traduzida diante da verdade, é uma solução de verdade processual, né? Então, assim, ó, se você busca, por exemplo, criar condições de ter repertório jurídico, de ter informações mais densas e aprofundadas de um processo, como está aqui na tela para você, e você não teve acesso a esses autos antes, porque ele não fazia parte da sua cartela de cliente, você vai lá no fórum pegar esse processo para estudar, por que que você não devolve? Já que o Código de Processo Penal está dizendo que isso é um crime. Já que o Código de Ética e Disciplina do Estatuto está dizendo que isso é uma falta ética e que pode te sancionar. Por que que você não está fazendo isso? Então, assim, ó, diante dessas questões, a gente só pode inaugurar um lugar, né, que resta para essas pessoas, que é o lugar da lesão. E todas as vezes que tem dano, que tem lesão, aparece na sua frente um instituto chamado responsabilidade, né? E aqui, quando você retém os autos, retém um processo que não é seu, você está agindo de uma forma a destruir a integridade, a retidão de caráter de todo mundo que está envolvido nesse lugar. Porque um outro advogado precisa fazer uso dele. O sistema de justiça é o grande guardião desse processo. E o que você está fazendo de forma desonesta retendo esses autos? Por que que você não devolve esse processo? Qual é o seu interesse em ficar com esse processo e não devolver, já que você alinhavou por meio de petição e justificou que você devolveria e o juiz, ele acreditou em você advogado. Bom, essa é uma questão bastante séria, né, que a gente tem que pensar, né? O quanto que essas atividades ou essas atitudes consideradas improbas, né, vão trazendo para o campo de observação social, né, diante dessas práticas, mais uma vez, ó, maliciosas e temerárias, praticadas por quem? Por um advogado. Não só isso, gente. Não só reter um processo é eivado de abusividade, de uma desonestidade, né, deselegante, mas você tem o chamado patrocínio infiel. E aí eu queria que você observasse, sabe, com bastante cuidado, essa questão do patrocínio infiel diante do artigo 355 do Código Penal. Mas por que que a gente está falando isso? Porque você está rompendo mais uma vez com o padrão de conduta. E esse padrão de conduta está dizendo: olha, eu estou te limitando, eu estou te restringindo, eu estou te vestindo, né, com um lugar, né, que vai te causar um dano processual. E você continua. E você continua fazendo. Então, assim, ó, não é possível, né, como eu falei antes, que depois você alegue que você não conhecia de onde vinha aquela anotação ou aquela informação, que ela é irrefutavelmente eivada de prejuízo, que estava descrita a todo instante, porque o nosso direito é positivado. Mas onde é que está a sua formação intelectual que você não dá conta dela? Porque você tem que ler, advogado tem que ler. Então, assim, ó, a gente não aguenta mais combater, sabe, determinadas atitudes de advogados que, diante das suas, ó, entre aspas, verdades, vão provocando um verdadeiro prejuízo a todo mundo, sabe? E o patrocínio infiel é isso aí, ó. Ele busca a responsabilidade administrativa, olha a infração disciplinar, ele busca a responsabilidade civil, né, do Código Civil, e busca a responsabilidade penal, tá aí, ó, detenção de 6 meses, 3 anos e multa. E qual a solução para tudo isso? É não praticar, né? Qual a solução para tudo isso?
é realizar uma relação considerada, né, ajustada entre partes. Eu não quero um mundo ideal, eu não quero um mundo mais harmônico, um mundo que meus filhos possam viver com um pouco mais de tranquilidade. Então, para de cometer, você, advogado, que conhece práticas criminalizantes, esses delitos. Ah, Morgana, mas são microviolências delituosas. Para com isso. Pouquinho ou muito é prejuízo, é desrespeito para todos nós. E esse artigo 355, ele nasce de um princípio que deveria ter ser seguido e não foi, que era o princípio da verdade. Porque aí, ó, começa o artigo dizendo traiu, trair na qualidade de advogado o seu dever profissional, prejudicando então o seu cliente. Daquela informação que foi confiada a você, com sigilo, com intimidade, com privacidade. Morgana, mas como assim? Pois é, um cliente te procurou, te contratou, né? E aí, quando ele te contrata, ele acredita em você, ele confia, ele crê em você. E você pega e você vira as costas para esse cliente, não faz nada daquilo que tinham decidido juntos. Porque o advogado, ele não precisa se curvar aos interesses do cliente dele, né? Ele vai trabalhar com cientificismo, com técnica jurídica, mas deve existir também o sentimento de troca, de celebração, né, com o cliente dele. Deve existir também o sentimento de diálogo, do bem-fazer, né, da boa relação. Você viu aí, ó, artigo 31 da boa relação. Então, quando ele trai o cliente dele, significa dizer que as obrigações que antes tinham sido alinhavadas, ou pelo menos dispostas, foram deixadas para trás. É muito semelhante, o patrocínio infiel, não sei se você já estudou em direito civil, mas quando você estuda a teoria geral dos contratos, a desonestidade na contratualidade é através do tucoque. Não sei se você já estudou, né? Que são esses vícios das relações contratuais, né? Esses prejuízos, né, de elaboração das relações contratuais e do segmento de regras contratuais. Tucoque. O que que é tucoque? É quando você, depois de assinado, celebrado um movimento contratual, você vai e dá uma facada nas costas, né? Ó, facada, né, no sentido figurado, né? Uma facada nas costas da sua contraparte. Mas por que que essa expressão tucoque, ela existe? Porque Brutus, ele foi esfaqueado pelo próprio filho, né? E quando ele vira, ele fala, tucoque, filho mim, até tu, Brutus, você, meu filho. Ou seja, a integridade do caráter do advogado não pode transgredir regras contratualmente dispostas. É isso que está dizendo o 355. Você não pode trair o seu cliente. As suas atitudes, as suas competências, elas têm que estar no lugar da retidão. Elas têm que estar no lugar das certezas. Ainda que você entenda que o lugar da certeza é um lugar complexo demais para você seguir. Porque assim, o advogado ele não pode, sabe, fazer uso desviante da imoralidade. Ele não tem esse direito, porque o advogado ele estuda, ele tem capacidade intelectiva elevada, né? Então, todas as vezes em que esse advogado, né, que tem mania de descumprir esses regramentos deontológicos, conceituais, éticos, ele faz isso, ele está trazendo, né, para o mundo dos indivíduos comuns, né, que são os assistidos, os jurisdicionados, a certeza da impunidade. De que se ele pode, todo mundo pode fazer, né? Afinal de contas, quem é que vai punir o advogado? Só que a gente sabe, e vimos na aula passada, que uma hora essa conta chega, né? Essa conta da responsabilidade civil, penal, administrativa chega. Mas também ela chega, muitas das vezes, tardiamente. E aí o prejuízo já está feito, né? Aquela conduta reprovável, ela já lançou as suas tintas na sociedade. Ainda que a litigância ela seja observada, a litigância de má-fé seja observada, né? Esse prejuízo irregular já aconteceu, do ilegalismo, da criminalidade já aconteceu. E aí muitas pessoas ficaram, né, desassistidas ou pelo menos, né, dentro desse lugar de contrariedade. Porque se você resolveu trabalhar para um cliente seu, por que que você está traindo?
né? A confiança que ele depositou em você, que não contratasse, você não é obrigado. Então, assim, ó, precisou que o legislador colocasse isso dentro do estatuto, precisou que o legislador colocasse isso dentro do Código Penal, dentro do Código de Ética e Disciplina, positivando, escrevendo, para que as pessoas entendessem, sabe, que quem litiga abusivamente, né, contrariando, traindo interesses de clientes, causa um prejuízo à lealdade processual. Precisou escrever. É isso que mais me marca, sabe? Porque a gente já nasce com essa nossa porção relacional em relação a tudo e a todos, voltada ao mundo do bem fazer, porque na minha cabeça não entra que as pessoas nasçam, né? É, com esse lugar sombrio, com esse lugar, sabe, do prejuízo, da má-fé, sabe, da intuição, ou pelo menos da vontade de causar dolosamente prejuízo ao outro. Na minha cabeça não entra. Ninguém nasce assim na minha cabeça, né? As pessoas são moldadas, é diferente. Né? Moldadas pelo sistema, moldadas pelo lugar, moldadas por outras pessoas. Mas o advogado, né? Ele está sendo moldado 5 anos nos bancos universitários com uma única finalidade, de fazer o bem. Então, assim, ó, eu chamo tua atenção porque essa história de patrocínio infiel, ela traz bastante prejuízo para o advogado, né? Porque os princípios considerados diretores assim do comportamento das partes na sociedade, no mundo, no processo, são voltados ao mundo da boa-fé, ao mundo da lealdade processual, da verdade, da ética, né? Do mundo considerado da repetição formal da legalidade. Quer ver um pouco mais? Vai lá no seu Estatuto da Advocacia, mais uma vez. Ele diz assim, ó, no parágrafo segundo, nenhum receio de desagradar a magistrado ou qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. Esse parágrafo segundo está dizendo o seguinte, olha, que o mundo forense é um mundo de disputas, né? Que o mundo forense é um mundo que vai obrigar você a conhecer tecnicamente muito bem o direito. Mas que quando você tiver na sua atuação, na sua franca utilização de competências e capacidades, que você não é obrigado a lamber as botas do juiz, né? Não é obrigado a lamber as botas do Ministério Público, né? Nem deixar com que ninguém faça isso com você. Mas para que você tenha essa autoridade, é necessário que você olhe para o 31 mesmo. Não sei se você viu o que está acontecendo essa semana em todos os espaços sociais que se tratam de questões jurídicas, né? E eu gosto muito, já te falei do Direito News, da questão do promotor de justiça que chamou a advogada de cadela, né? Teve um outro que chamou uma advogada de galinha garnizé. Eu acho até que eu tenho do galinha garnizé aqui, deixa eu ver. O que é muito complicado lidar com essas questões, né? Ser chamado de galinha garnizé. Não, não tá. Eu apaguei. Mas, assim, o artigo de número 31, parágrafo segundo, ele está dizendo: você não precisa desagradar ninguém, não, tá? Você pode continuar atuando, sendo combativo, sendo viril, sabe, muito forte, tendo argumentação, ó, tendo capacidade de oralidade, repertório jurídico intenso, mas que, né, você não deve incorrer em impopularidade. Ao mesmo tempo que ele diz, ó, se perceba no espaço jurídico, não deixa ninguém te ferir, sabe? Exercite os direitos do seu cliente, reivindique ações, ele está dizendo, cuidado com o seu comportamento, porque ele vai ser reprimido diante de uma conduta considerada de má fé, né? Então, o dia de hoje, o que que a gente está falando? Que é muito comum a gente, né, ficar nesse limiar, né, pisando em ovos. Onde é que estão os lugares em que eu posso, né, espraiar as minhas ações? Onde é que estão os lugares onde eu não posso fazer? É muito simples.
Elas estão escritas na norma. Então, a norma, ela vai impor a você, advogado, às partes e a todo mundo o cumprimento de provimentos de natureza mandamental. E quando nós nos conhecemos, nós lemos a parte preambular do estatuto e nós lemos a parte preambular do Código de Ética e Disciplina. Então, não é motivo para hoje, né, depois de passado tanto tempo, você alegar desconhecimento de que existem reprimendas para determinadas infrações. E mais, vamos evoluir. O artigo de número 32, olha o que que ele fala. Ele, mais uma vez, está colocando na sua conta a responsabilidade. O advogado é responsável pelos atos que no exercício profissional praticar com dolo ou culpa. Ele não dá nem chance de você falar assim: ah, mas eu não sabia que isso era um ato de lesividade ao cliente ou à administração pública ou à sociedade. Eu não sabia. Você tem que saber. Porque essa prática, né, do desconhecimento pode valer para qualquer pessoa, né? Mas para você não, e em dobro. Ah, mas tem lá um artigo no Código Civil dizendo que a gente não pode dizer que desconhece a lei. Ah, isso vale para os letrados, né? Isso vale para quem tem conhecimento, né, de interpretação técnica ortogramatical. Quem não tem, né, valha-me Deus, né? Não há por que você impor essa regra. Então, assim, ó, quando a gente está falando nessas informações, né, que são indignas praticadas por esses advogados, a gente está falando que ele está desrespeitando todo o direito não só do cliente, né, mas o direito brasileiro, positivado, escrito, né? E com isso ele está desprezando, evidentemente, o poder judiciário, a administração da justiça. Ai, Morgana, por que que você não está falando do juiz lá que inventou o nome, né? Porque também tem aí a informação de hoje que tem um juiz que inventou o nome de realeza e ele praticou o uso desse nome indevidamente durante não sei quantos anos e hoje ele se aposentou e descobre-se que esse juiz não tem esse nome. Porque a gente não está aqui fazendo, né, aula preparatória para magistratura, nem para promotoria de justiça. A gente está fazendo aqui um discurso voltado ao mundo da participação do processo, porque advogados seremos inicialmente. Se você vai ser juiz depois, aí é você com a magistratura, você com a Lomã, né? Se você vai ser promotor de justiça, aí é uma outra história. Mas o que a gente tem que partir hoje é de uma caracterização voltada ao mundo das ideias possíveis, e o mundo das ideias possíveis estão nos textos legais. Então, todas as vezes, né, em que a gente estiver diante de um processo, de uma questão de tratamento, né, de direito das partes, o que que a gente tem que fazer? A consideração da boa-fé. E é isso que está dizendo o artigo 31, é isso que está dizendo o artigo 32. Um por todos, todos por um, né? Meio D'Artagnan e seus amigos. E aí a gente, então, ó, vai invocar a lei no único sentido, no sentido que ela tem que ser interpretada, lida, conhecida e efetivamente legitimada pelo poder de justiça. Não, não pode, de jeito nenhum, o advogado, né, utilizar-se de informações que são tipicamente é, é, lidas como litigância de má-fé. Se ele sabe que aquilo é uma loteria judicial, se ele sabe que aquilo vai causar um prejuízo para o cliente, ele não pode fazer aconselhamento, nem dar parecer nesse sentido. Se a jurisprudência ela está no único caminho pacífico, se a doutrina só tem uma única ideia, esqueça, porque ela será naquele momento imutável. Não aconselho o seu cliente a isso, porque senão você pode cair nessa esparrela que está dizendo o 31 e o 32, porque ele está dizendo que você é responsável, mesmo se você atuar com culpa. Entende isso? Mais à frente, ele vem falando assim para a gente no parágrafo único, ó. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. O que que o legislador está querendo dizer com isso? Né? Ó, se ele aconselhou, né, deu
A integralização das informações de forma pormenorizada, descritas, esclarecedoras, e mesmo assim o cliente intenta propor aquela ação. Se o juiz, né? Ele, na análise dele de convencimento, entender que houve alteração da verdade dos fatos e considerar aquilo como uma litigância de má-fé, se o advogado tiver coligado, ele não conseguir escapatória, não conseguir comprovar que ele muito esclareceu, mas a decisão foi do cliente, ele vai ser responsabilizado, inclusive a pagar verba indenizatória à parte contrária. Então, assim, ó, de livre consciência, quando você estiver diante de um cliente seu, né, se você estiver fazendo o atendimento técnico processual dele e você verificar, né, que a motivação do direito é inclinada para um único lugar, que não tem saída, não tem escapatória, sabe? Simplesmente diga, eu não vou fazer. Ah, mas o meu colega vai pegar a ação judicial, vai ganhar dinheiro. Não importa. Não importa o que o seu colega vai fazer, o que importa é que você não vai agir com deslealdade processual, que a sua intenção não é a de prejudicar ninguém, né? E que você atua como um elemento caracterizador da boa-fé nas relações humanas. Ponto. Deixa o seu colega, né? Ah, e aí, Morgana? E aí que a vida prossegue, e aí que a sociedade se alinha, e aí que a lei veda lá na frente, né? Toda essa atuação temerária e vai trazer uma sanção para tudo aquilo que é considerado injusto, né? Por conta de prejuízos praticados em razão, né, do dever da verdade processual que deveria ser seguida e não foi. Então, com isso, esse dever processual, ele chama o dever da probidade. E é engraçado, sabe, que, assim, quando a gente está falando de boa-fé e ética, é como se fosse, assim, um carrossel, sabe, do Instagram. Ele vai colocando, ó, o dever da lealdade processual junto com o dever da probidade, vai puxando o carrossel, ó, o dever da lealdade, o dever da boa-fé, da verdade, da transparência, da convicção, da crença, da certeza. Então, a gente acaba, como advogado, a gente acaba se subordinando a esse mundo, né, de informações que não permitem que o advogado atue, né, de forma indesejável ou em conluio, né, para praticar o mal ou a simulação, contra quem quer que seja. E aí eu volto lá para o artigo, ó, de número 33. Olha só, olha como isso é interessante. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Ele não está te dando chance de você dizer que não quer. Ele está dizendo que você, né, cumpriu as etapas do artigo 8º, a sua única prática hoje de incentivo é a prática de incentivo à lealdade, desculpem, a boa-fé, né? Que toda fundamentação de ação judicial, de requerimentos feitos, tem que se prestar a uma utilidade, a uma necessidade de respeito à ordem judicial, à administração pública, nada mais do que isso. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado, é preciso que a gente estude cotidianamente, é preciso que a gente respeite as regras, né? Porque, do contrário, a gente vai estar nesse lugar das ilicitudes, né? Da reprovação social e profissional como um todo. Não só isso, né? Porque o advogado, de alguma forma, dizem os grandes doutrinadores, né? Ele é o amplificador da aplicabilidade do direito. Então, assim, quando tudo dá certo numa ação judicial, é como se aquela voz, né, ficasse no megafone. Ó, isso dá certo, interpretando desse jeito, vai trazer um resultado considerado aparelhado, justo e correto, né? Mas também quando fizer de forma equivocada, vai trazer essas situações configuradas, né, na má-fé. Eu não sei se vocês já leram, mas tem muitos advogados sendo atualmente penalizados pela prática das ações predatórias, né? De movimentar determinadas varas ou juizados com muitas ações a um só tempo para causar um colapso, né, nessas varas ou juizados e o juiz acabar uniformizando as sentenças, dando a mesma sentença para todo mundo, mesmo quando aquele cliente não passou por aquele problema.
Morgana, por que que você está me dizendo isso? Porque aqui no patrocínio infiel, né, ele acaba atraindo a confiança do cliente dele. Mas quando a gente fala em tergiversação, né, que é um outro crimezinho cometido pela, né, costela de Adão do 355 também, né, ele está falando para gente que justamente esse lugar é um lugar que a gente tem que pular fora rapidamente. Como assim, Morgana? Pois é. Quando a gente fala do artigo 355, ele vem dizendo assim, ó, que é uma vedação expressa, que não cabe uma outra interpretação. Aqui houve uma enganosidade em relação ao cliente, ele foi traído, né? E o 33 diz que a gente tem que cumprir com seriedade e rigor todos os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. E não só isso, né? A gente viu também no Código de Ética o artigo 2º, né? O artigo 2º também trazia uma série de vinculações e um mundo de abstenções. E quando a gente entra aqui na tergiversação, né, que é essa espinhazinha aí que nasce aí, ó, tá dizendo que todas as vezes que o advogado fizer isso, ele está ao mesmo tempo postulando ações para pessoas que são consideradas contrárias numa mesma ação judicial. Elas estão em polos da demanda distintos. Ele trabalha ao mesmo tempo para o autor, trabalha ao mesmo tempo para o réu. Mas como que isso pode acontecer, Morgana? Ninguém vai reparar isso de cara? Lógico que repara, o juiz principalmente repara, né? Então, assim, ó, a tergiversação é como se esse advogado ele estivesse dentro de um contexto onde ele desvia a atenção do sistema de justiça e ele vai causando esse grande prejuízo numa tática, sabe? Numa tática desleal. De confiança que foi depositada a ele. Às vezes ele trabalha para uma sociedade de advogados, gente. Como assim, Morgana? Pois é, muitas das vezes a tergiversação, né, que é patrocinar interesses opostos, né, dentro de uma mesma ação judicial, ela está dentro de uma sociedade de advogados. Ávidos por ganharem muito dinheiro, né, ou ganhar um dinheiro facilitado, esses advogados dentro da sociedade trabalham para o autor e trabalham para o réu ao mesmo tempo. Pode? Não. Como é que eles fazem para enganar o juiz? Desvinculam a procuração. Ao invés de ser aquela procuração que eu te ensinei, né, que é para todos os advogados integrantes, mas para a sociedade, eles colocam procurações separadas, individualmente para cada advogado, um para o autor, um para o réu, só que eles estão no mesmo lugar. É uma manobra, com certeza, é uma manobra. Isso acontece muito, olha, em causas de direito do trabalho, em causas relacionadas a direito das famílias, pasmem vocês, direito das famílias, em análises de direitos concorrenciais e empresariais. Morgana não sabia disso, pois é. Muitas das vezes, inclusive dentro de questões criminais, do sujeito trabalhar para o malfeitor e para a vítima ao mesmo tempo. E aí paralisam-se processos, o sistema ele acaba não andando. Muitas das vezes esse uso dessas informações que são privilegiadas entre um e outra pessoa, ó, vão causando ó, situações no mundo das responsabilidades. Pois é. Ó, empresariais acredito que chove, com certeza, com certeza. Assim, ó, eu com todo respeito a todos os meus colegas que trabalham com o direito trabalhista, assim, eu tenho uma visão do direito trabalhista, uma visão, é, olha só, muito preconceituosa, porque no direito trabalhista isso aí é quase que, sabe, uma situação assim de recorrência. Quantas não são, sabe, as sentenças dos juízes que conseguem ver isso de forma antecipada, do sujeito trabalhar para o reclamante e para o reclamado, ganhando nas duas pontas, aí ele paralisa o processo ao bel prazer de quem dar mais. Deu mais, ele paralisa o processo do autor, né, em razão do dinheiro que ele recebe do réu. Ah, se o autor está pagando certinho e o réu, né, por algum motivo, esqueceu de fazer o pagamento, né, daquela mensalidade da advocacia, do contrato de honorários, ele paralisa do outro lado.
Então, assim, eu acho que o direito do trabalho, ele merecia uma outra atenção, sabe, do legislador. Eu acho que ele mereceria uma outra eh, recarga de informações, porque a tergiversação, para alguns autores que também chamam de patrocínio simultâneo, é isso, sabe? É essa tentativa de fazer com que, exatamente, Sara, exatamente, de fazer com que essa violação do dever de lealdade aconteça sem que ninguém perceba. Só que as pessoas percebem, ninguém é bobo, né? As pessoas conseguem. Assim, eu vou te dizer que coragem as pessoas têm, senão não fariam, sabe, Samuel? Mas que eu acho que é uma grande falta de respeito E não venha me dizer que isso é uma estratégia, não venha me dizer, né, que isso aqui, ó, tá dentro do movimento de compreensão do direito técnico, porque isso aqui, ó, é processo disciplinar na lata, na lata. Quer ver? Eu acho que eu separei aqui, não sei se eu separei. Ó, tem aqui na Conjur, eu peguei aqui para vocês, ó. Depois dá uma lida com calma. Eu peguei aqui na Conjur essa notícia, né? Dizendo do quanto que as pessoas traem, né? O patrocínio que lhes são confiados. Então, assim, ó, eu não estou tirando isso da minha cabeça. Não é porque está aqui na 8.906 que eu estou lendo para vocês, né? Que isso daqui é só uma letra morta. Não é, acontece muito. E olha que interessante. Olha o que diz o parágrafo único do 33. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade. Ai, Morgana, é por isso que você fica falando de sociedade o tempo todo na minha cabeça. É por isso que você fica falando, né, da sociabilidade, da colaboratividade, da cooperação entre partes. Aqui, ó. Você está vendo que eu não tirei isso da minha cabeça à toa? O Código de Ética e Disciplina regula o quanto que de dever tem o advogado com a sociedade, com o cliente e também com outro colega, o outro profissional, com a publicidade, né, da publicidade dos seus atos, das suas práticas e do quanto que ele se diz advogado, né, da recusa no patrocínio, quanto que ele tem que investir em esforços em esclarecer, né, de modo pormenorizado, por que que ele não vai pegar aquela ação judicial, o dever que ele tem de assistir alguém que necessita, né, do patrocínio de um advogado e não tem condições financeiras ou não tem defensoria no lugar. Olha, tudo se juntando aqui, ó, um só tempo nesse parágrafo único. Para mim, ele é o mais bonito. É o parágrafo mais bonito que tem no Estatuto da Advocacia. Ele ainda diz assim, ó, que ele regula o dever do advogado com a urbanidade e com os respectivos procedimentos disciplinares. Então, assim, ó, nada de ser medieval, nada de ser antiético, mal educado, sabe? Nada de ser deselegante, nada de ser cruel com as pessoas. Aqui o advogado, porque ele conhece, né, o manejo e uso das ideias jurídicas, ele tem que ser duplamente civilizado, né, e comprometido com esse lugar, que é o lugar do justo, é o lugar da conduta, é o lugar da argumentação, é o lugar da segurança do cliente em relação ao que ele busca no espaço jurídico. Porque quando o cliente está desassistido, está amedrontado, está aterrorizado com a sociedade, né, quando ele está com algum problema de gravidade, o que que ele faz? Ele procura um interlocutor, que é você, advogado, e você vai levar isso para apreciação em forma de demanda. Então, assim, é por um medo absurdo que ele tem, o cliente dele, né, o assistido jurisdicionado, de qualquer coisa, que ele quer uma solução de alguém que possa viabilizar uma resposta positiva. Mas aí você é todo errado. Mas aí você é advogado que deveria regular a marcha processual desta ação comum, né? Deveria fazer sempre com enquadramento de uma conduta considerada respeitosa, você não o faz? Aí tá tudo, né, de cabeça para baixo. Então, assim, ó, o que que a gente coloca para você pensar na noite de hoje? Essas questões que envolvem a litigância de má-fé,
dentro do Código de Processo Civil precisam ser lidas constantemente, em movimento cíclico e de repetição, para você nunca causar, né, prejuízos a terceiros, nem a você como um todo, porque uma ação judicial, quando ela é prolatada a sentença, ela traz informações jurídicas para toda a sociedade, né? Porque ela pode ser utilizada como exemplo, como paradigma em tantas outras. Então, tem que ter um cuidado bastante grande com isso. Quando você trai o seu cliente, você está dando chances reais de você ser condenado no campo da responsabilidade civil, penal e também administrativa junto à OAB, porque você atuou maliciosamente. Né? Você causou um prejuízo de açoite, sabe? Dizem alguns doutrinadores assim que a culpa é tão grave na traição que é um verdadeiro açoite no cliente, porque o sujeito foi te procurar diante do prestígio que você disse que tinha, da nobreza, da honradez, e aí você pega e simplesmente você trai, né, a confiança que ele depositou em você. Isso é seríssimo. Não tem nada que resgate essa boa fé, porque ela foi para o limbo, ela foi para o lixo. E outra, quando você está fazendo a viabilização, né, de patrocínio de interesses opostos, me parece então que te falta prudência, te falta diligência, te falta ponderação, porque a obrigação que se impõe é uma só: ou você trabalha para o autor ou você trabalha para o réu. Sabe, você não pode conhecer ambos os lados, né, e provocar esses incidentes considerados de verdadeiro prejuízo nas decisões judiciárias, porque você não causa um prejuízo somente à sua clientela, mas causa um prejuízo, mais uma vez, ó, à sociedade. Porque é a sociedade que vai receber essa resposta. Ah, Morgana, mas ninguém fica lendo repositório jurídico. Mas, mas deveria, né? A gente não pode falar por todo mundo, mas por nós, advogados, nós falamos, nós lemos repositórios jurídicos. Eu tenho absoluta certeza que o seu professor de processo civil já te conclamou, já fez um apelo que você tenha esse comportamento voltado ao estudo diário e cotidiano, como eu faço aqui, né? Esse comportamento que é elementar, é intencional. Todas as vezes que eu estou aqui falando com você, eu estou falando, vai estudar. Não deixa de pegar um livro de cabeceira falando sobre ética e deontologia, né? Porque ele vai revelando para a gente o quanto que a gente pode ou não pode. Então, assim, ó, essa caracterização de quem nós somos está no 31, no 32, no 33, está no artigo 2º, está no 355 do Código Penal, está no 133 da Constituição Federal. Então, olha a realidade que a gente vive. A gente, como advogado, a gente vive numa realidade, né, que ela só traz, ó, a possibilidade da gente enxergar num único lugar, o lugar do avanço. Se você olha no lugar do retrocesso, do retardo, né, contra a legem, você vai causar esse prejuízo de bases, né, incomensuráveis. Será que hoje você tem 50, 60 mil para pagar de veio indenizatório a alguém? Eu não tenho esse dinheiro no meu bolso. Portanto, eu não quero ser condenada, né, sob o espectro da responsabilidade civil, porque atuei de má fé, né? Porque eu traí o meu cliente, ou pelo menos que eu agi em patrocínio simultâneo. Eu não quero. Eu quero que você tenha uma visão minha associada efetivamente à boa-fé. Então, mais uma vez, olha. Todas as vezes que a gente olha para esses lugares, a gente está ventilando que nas cortes superiores, em todos os tribunais, em todas as leis, a gente tem que fazer a acomodação daquilo que se considera compreensível pelo justo, que é a boa-fé. Então, eu quero muito que você tenha esse cuidado, sabe? Esse cuidado de compreender o quanto que você é importante para dentro de um processo judicial, mas que você é importante muito mais para a sociedade como um todo, porque você mudando o seu comportamento, você evita sanções, né? E essas sanções que você viu na aula passada, elas têm uma gradação. Por essa razão, então, nada de causar danos, nada de causar lesão aos seus clientes nem à sociedade. A gente tem que ter uma clara finalidade, sabe? De prestigiar o enaltecimento, a mudança e a progressão social. Bom,
Eu queria ficar aqui alguns minutos para esclarecer algumas dúvidas para quem tiver, né? Mas quem se sentir satisfeito com o 31, 32 e 33 da aula de hoje, fiquem tranquilos, né? Eu desejo uma boa noite e mais uma vez eu reforço. Pega lá seu trabalho, se você não postou, dá uma relida nele, não deixa ele do jeito que está, né? Porque você está assustando a professora Natália que está corrigindo o seu trabalho, assustando no bom sentido, né? Ela falar assim, poxa, Morgana, como é que numa disciplina de ética o aluno está copiando tudo do chat GPT? Eu não sei dizer, porque tudo que eu falo para você é voltado ao mundo da respeitabilidade das ações, né? Da cooperação, é voltado ao mundo do aspecto moral, né? Daquilo tudo que é possível e desejável. Agora, se você está fazendo uso desse expediente indevido e malicioso, não é a Morgana que está te mostrando isso. Então, ó, um beijo para você, até semana que vem, tá certo? E para você que fica comigo para tirar algumas dúvidas, né? Fica aqui no chat, tá bom? Samuel, essa coisa do relatório tem um vídeo, né? Explicando como deve ser feito, tem um passo a passo, um tutorial em cada uma dessas atividades, mas também você deve buscar por meio da caixa de mensagens do Canvas, Samuel, a professora Natália, e como ela que corrige as atividades, ela é que tem essa obrigação institucional de alimentar essas informações, tá? Então, assim, eu sugiro que você procure a professora Natália, tá? Ela é a pessoa mais do que responsável para isso. Professora, Sim, pois não, estou aqui. a Claudinei. Uhum, Eu tenho uma dúvida. Eu sou novo na São Lucas e esse ambiente virtual para mim é novidade. Esse molde, né? Apesar de já trabalhar com ambientes virtuais em outros locais. certo. A partir do momento que a professora Natália leu o trabalho e deu algum feedback, é possível ainda fazer a correção que ela destacou e enviar novamente até a data lá do dia 10 de abril Não, ou não? não, uma vez que ela já abriu o seu trabalho, ela corrigiu e lançou nota, não há nada que modifique. Eu Porque, nem vi se não sua nota. Mas eu é, vi que tem tem um lembrete lá, uma é, correçãozinha. não. E eu Tá, só sugiro para tirar dúvida. por isso que eu estou falando, né? Porque hoje ela entrou em contato comigo e falou, Morgana, está acontecendo isso. Os alunos, em sua grande maioria, eles estão copiando tudo da internet, das inteligências artificiais. Então, assim, não resta outra atitude dela senão corrigir segundo as regras institucionais, né? É que os alunos não têm ideia de como é que é os professores. Eu fui tutor EAD por muito tempo e o pessoal acha que não dá para saber. O pior é que dá para saber, né? Porque hoje, Não, o professor detecta na hora que pega já olha, não tem jeito. é, Não, no meu caso não é nessa questão da EAD não, professora, mas é que realmente faltou umas coisinhas lá que eu vi depois. Eu dei uma melhorada, mas já que não é possível postar de novo, não, porque às vezes, são mais de 100 alunos em cada uma das eu nossas. sei. Aí, se todo mundo refizer o trabalho, ela nunca consegue sair dessa atividade, porque ela tem tantas outras também, né, que são obrigatórias. Eu conferi realmente já tem nota. Mas tá boa a nota. Tá bom, então. E a melhoria serve para estudar para a prova. É.
Obrigado, professora. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, querida.